seja muito bem-vindo ao segundo episódio do MinaCast. Hoje eu tô recebendo uma amiga que eu sou super fã. Ela fala alto, ri alto, canta alto. E eu tenho o prazer de conviver com ela todos os dias do meu trabalho. Seja muito bem-vinda, Ellen Carol! Obrigada, amiga. Muito obrigada. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje. Assim, é incrível poder ser a segunda convidada desse seu projeto tão lindo. E, enfim, só te agradeço. E, de fato, é isso mesmo, é esse exagero todo. Já tentei ser de outro jeito, mas não consigo. Mas é isso que eu acho que conquista tantas pessoas, né? A gente teve uma ligação muito forte de cara. Assim que eu entrei lá na educação como assistente social, foi uma identificação muito de cara. Então, a nossa energia caótica é muito parecida. Fogo e fogueira. E para te dar as boas-vindas, eu quero te dar um presente. Esse presente a Lu Siqueira fez com muito carinho para nós. Ela também me presenteou com um bastidor lindo. E ela quis mandar um presente para você. Eu fiquei muito feliz. Gente, mais um, porque olha isso aqui. E por favor, abra o seu presente. Obrigada, gente. Eu tô me sentindo muito chique, convidada de podcast. A Lu, ela tem um ateliê de bordado, ela dá curso de amigurumi, de bordado em chinelos, e ela é incrível. Gente, não acredito, não. Peraí. Personalizado. Claro, tinha que ser. Gente, que lindo! Ai, um chaveirinho de coração. Chaveirinho da minha casa nova. Lindíssimo, você merece, amiga. Ai, amiga, obrigada. E se a gente for chorar aqui hoje, você já pode usar a sua toalhinha já nova. Já posso. Lu, muito obrigada. Não te conheço, mas já te considero pacas. Ai, quem pegou a referência viveu no Orkut. Ai, que linda, gente. É ali? É. Obrigada. Amei. Ai, que bom. Amei Fico muito feliz. Obrigada. Mais um presente. Pode pôr no chão, se você quiser. Vamos deixar aqui. Vamos lá para nossas apresentações, Vamos lá! Eu vou começar com uma pergunta, assim, que já vai ficar o nosso marco, porque é uma pergunta simples, mas profunda. Sim. Quem é a Ellen? É uma pergunta nada simples pra mim. Eu vou falar quem eu sou a partir da música de Raul. Uma metamorfose ambulante. Definitivamente, hoje eu consigo me definir como uma pessoa em evolução. Evolução, um ser espiritual, um ser da terra, que busca evoluir e busca ser um pouco melhor a cada dia. Mas, além disso, minha frase é: eu sou um e um monte de coisas. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou assistente social, eu sou produtora de vídeo e de conteúdo e de eventos. Eu sou uma mulher e uma menina. Eu sou januarense, brejina, mineira, norte mineira. Eu sou uma e um monte de coisas. E que bom que você já falou do Brejo, né? Nós sabemos que você veio de um distrito que chama Brejo do Amparo. É um distrito muito pequeno, com pouquíssimos habitantes. E veio parar em Uberlândia, né? Que é uma cidade considerada grande. E eu quero saber, como que foi para você sair do Brejo? Como que foi essa trajetória sua? Desde quando você decidiu se mudar de lá? E você não veio direto para Uberlândia, você passou por outros lugares, mas eu quero saber, como que foi? Por que você decidiu sair do Brejo? Decisão é uma palavra muito forte, né? Eu saí do Brejo, eu tinha 17 anos. Muito jovem. Bem novinha, quando eu passei na faculdade direto, que eu saí do ensino médio. Então, eu fui cursar serviço social na Unimontes. Unimontes é uma faculdade pública? Isso, uma faculdade estadual que fica em Montes Claros. Então, eu fui cursar serviço social, aquela máxima porque passei no país. E fui cursar serviço social, que até então não era a minha primeira opção de curso, mas fui. Né? Qual era a sua primeira opção? Na época, né, porque eu digo que eu sou uma metamorfose ambulante, do primeiro ao terceiro ano eu quis um monte de coisas, mas por último era psicologia, né? Aí no meio da faculdade eu queria fazer enfermagem, mas enfim, isso é papo para outro podcast. E aí eu saí com 17 anos, fui morar com uma amiga
em Montes Claros. E foram longos 5 anos em Montes Claros. Longos 5 anos de muita luta. Anos difíceis, mas muito bons, assim, de muito aprendizado. E eu fiquei em Montes Claros 5 anos. Montes Claros é uma cidade considerada grande, Sim, né? Montes Claros hoje tem em torno, em média, 500 mil habitantes, né? É uma cidade grande, boa. Uma infraestrutura ainda que precisa melhorar um pouco, né? Se a gente comparar com Uberlândia, que não tem como não comparar. Mas eu amo Montes Claros também. E aí eu saí de Januário em 2015, fui para Montes Claros, fiquei em Montes Claros até final de 2019. Voltei para Januária, pro Brejo, que eu ainda vou falar um poucão disso aqui. E fiquei 2 anos lá em Januário. Depois de formada. Isso, depois de formada. E aí, nesse período que eu fiquei lá, eu prestei o vestibular. Ai, meu Deus. Prestei o concurso para fazer a prova do concurso da Prefeitura de Uberlândia. Sim. Como que eu descobri isso? PCI Concursos. Não é público. Eu tava atirando para todo que é lado, mas na época eu estudava pro Tribunal de Justiça. E eu vi que tinha saído a inscrição para um concurso em Uberlândia. Eu sabia onde era Uberlândia? Não sabia. Nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu ouvi falar muito pouco. Mas o Triângulo não é uma parte de Minas Gerais que fica próxima do norte, né? Então, a gente pouco vai falar sobre aqui. E quando eu cheguei aqui, sem saber nada, assim, do que era Uberlândia, eu vim, fiz a prova em 2019, fiquei aqui 1 dia e meio... E voltei. Só que quando eu pisei aqui, eu falei, cara, eu preciso voltar, eu vou morar nessa cidade. Nossa, eu apaixonei, eu vi as ruas largas, eu vi a cidade muito limpa, as coisas muito organizado, bonitas. Uberlândia é muito organizado. As coisas, né, muito organizadas. Eu falei, cara, olha o tanto de praça que tem nesse lugar, nesse parque. E aí, o lugar que eu fui foi o Parque de Sabiá. Então, né, eu já fiquei por ali mesmo. Eu falei, meu Deus, imagina eu vir aqui nesse lugar num domingo, fazer uma caminhada. E aí, assim... Ali eu concretizei que eu queria voltar. E a partir daquele dia, não teve um só dia que eu não olhasse o resultado do concurso. E aí, quando saiu o resultado, eu não fui bem colocada. Eu fui muito mal na prova de específico, na época. Só que eu fechei a prova de português. Entendi. Então, eu fiquei com uma pontuação boa, mas fiquei na posição 60. Eu falei, não vou passar, não. Só que, porventura, uma amiga minha que veio fazer a prova junto comigo, a Aline, maravilhosa, ela passou em 5º lugar. Se eu estiver errada, amiga, me corrija. E aí ela logo veio. Não demorou a chamar ela quando homologou. E ela me falou, amiga, o último chamou 90. Eu falei, então eu vou. Agora eu consigo confiar que eu vou. E aí, desse dia em diante, todos os dias eu olhava o Diário Oficial de Uberlândia, até que um dia que eu não olhei, chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Parabéns, você foi convocada... para tomar posse, e aí todos os meus dados e a minha posição. Eu falei, gente, golpe, 1 hora dessa, 6 horas da tarde, 28 de junho. E eu saí correndo, meu pai tava varrendo a rua, minha mãe lá, e a vizinha, nossa, Fátima, lá conversando, e eu saí gritando, meu Deus, eu fui convocada no concurso. Aí meu pai riu e falou assim, ei, Ivanilde, perdeu a filha. E perdeu mesmo, perdeu não, né? A Ivanilde também é maravilhosa, não tinha como, né? O fruto não cai longe do pé, ela é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecer. Fico muito feliz quando a Ellen fala, minha mãe vai vir. Minha mãe é maravilhosa, ela te ama também. Ai, que bom. Ela sempre pergunta de você. E o que você achou, assim, qual foi a sua primeira impressão quando você chegou em Uberlândia? Eu falo das pessoas, porque a gente tem aqui uma fama de ser metidos, de não abrir as rodinhas. E eu tenho algumas amigas, principalmente de Franca, que são muito abertas, e elas saem, faz amizades onde vão, e aqui em Uberlândia as pessoas realmente são muito fechadas, parece que são pequenas panelinhas, e é muito difícil de você, sendo de fora, integrar nesses lugares. E aí você, o que foi a sua impressão? Quando eu sou pra frente, né? Então, quando não abre a porta, eu arrombo. Mas assim, eu vim com o preconceito do uberlandense, né? O povo do Triângulo é metido, o povo de Uberlândia é nariz em pé. E eu falei, o povo vai me achar doida demais. O povo vai me achar estranha. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, eu não quero ter amigos. Não quero ter amigos.
eu vim com esse preconceito. E aí, quando eu cheguei aqui, eu estava decidida a não ter amigos e ser uma pessoa fechada, porque eu queria ser essa pessoa que mora em Uberlândia. Você veio com uma defesa já, Vim né? com Você uma veio à defesa, defensiva. Porque, assim, eu sou muito expansiva, né? E Aham. não é de hoje, de ontem. Sempre fui muito expansiva, desde criança. E, assim, eu falei, nossa, eu vou pra um lugar, pra uma cidade grande, as pessoas vão me achar muito esquisita. Eu já me acho esquisita a vida inteira, eu acho melhor eu ir, né, assim, querendo menos. Aí eu falei, não vou ter amigos. Só que eu cheguei e fui para a nossa Secretaria de Educação. Trabalhar com 15 assistentes sociais e 15 psicólogos. E aí, tem como você não ter amigos num lugar desse? Realmente. E aí, até hoje, nossos colegas ficam zoando, né? Ai, como assim você não queria ter amigo? Né? Não tem como. Mas a primeira impressão que eu tive não foi ruim. Eu sou uma pessoa muito flexível. Eu entendo o jeito das pessoas, assim. É tanto que, às vezes, alguns amigos falam, mas como é que você aguenta fulano de tal? Eu falei, gente, é assim que eu posso fazer. Eu vou mudar fulano de tal. Eu aguento. Aí eu gosto da pessoa, com a chatura dela. Então, Você gosta até das chatas mesmo. Tara. E aí, assim, eu cheguei e percebi que, de fato, tinha uma cultura diferente. Vocês são, eu vou chamar de ressabiados. Vocês não confiam de primeira. Então, vocês olham, que menina chata, né? Que menina parecida. E aí, até Vanessa, amiga minha, falou isso comigo. Nossa, eu te achei muito parecida quando eu te conheci. E aí você vai entendendo que não é sobre a pessoa ser isso ou aquilo, é um jeito de existir aqui, né? E aí eu entendi que, na verdade, não é que as pessoas aqui são metidas, são chatas, é que as pessoas aqui são reservadas. Coisa que eu não sou. Então eu tive que me adaptar, porque eu venho de uma cidade de 70 mil habitantes, de um distrito que não tem nem 3 mil pessoas, se tiver 2.500 pessoas, que todo mundo se conhece. Aí eu fui me adaptando, mas nessa adaptação as pessoas se adaptaram. Tem uma coisa que eu quero te perguntar, porque assim, quando a gente está há muito tempo em um lugar, né? Então, eu saí de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, pouquíssimas vezes. Então, eu não tinha noção, por exemplo, desse sotaque puxadinho lá pro baiano que vocês do norte de Minas têm. E isso é muito engraçado, porque Minas Gerais é muito grande. Ele é o quarto maior estado do Brasil, né? Ele é maior que muitos países, inclusive, da América Latina. E o que você percebe? Você percebe que às vezes as pessoas estranham o seu sotaque ou não, ou tem alguma expressão assim que você fala e aí as pessoas, o que você falou? O que significa isso? Eu queria que você me contasse assim, uma expressão. Muita coisa. Minas é um mundo, né? Eu sou do sertão norte mineiro, então lá é de fato fronteira com a Bahia. Então eu sou baianeira, né? E toda vez que eu falo, você é de onde? Sou de Januária. É Bahia? Não, gente, é Minas Gerais, eu sou mineira. Eu não tenho culpa se vocês são goianos. Desculpa. A gente gosta de Goiás, viu, gente? E o Goiás é maravilhoso mesmo. Mas é porque, de fato, nós ficamos em fronteiras opostas, né? Vocês ficam com a fronteira do Goiás e de São Paulo e a gente fica com a fronteira da Bahia lá embaixo. Sim. E aí, assim, tem muitas coisas que eu falo, né? Igual uma coisa que vocês até escutam aqui, mas eu falo muito, é prosa ruim. Larga de ser prosa ruim. Deixa eu ver aqui outras expressões que eu falo que vocês gostam. Me lembra aí uma. Aí dentro, eu acho super engraçado. Essa daqui eu não vai entender. Aí dentro. Aí dentro eu gosto demais. E o que significa aí dentro? Sai fora. Sai fora. Depende da entonação, pode ser palavrão também. Lá na minha região não é bonito você falar aí dentro, não. Desculpa, mãe. Mas eu falo muito isso. Tem uma que... Deixa eu ver aqui outra. Nossa, tem muita expressão que eu falo, mas eu não percebo que eu falo. Porque sai muito natural, né? O Hudson fala muita coisa que eu... O que você tá falando? O que é isso? Igual sotacar. Você sabe o que é sotacar? Não. É implicar. Igual você fala muitas vezes, você não sei o que me implica. Porque o Hudson me implica. O Hudson te implica muito. Aí, tipo assim, esse menino fica me sotacando, o tempo inteiro me sotacando. Ele fala, o que é isso? O que você tá falando? Que é isso? Me cutucando, me implicando. Não, tem muitos regionalismos, né? Eu gosto que vocês falam que muito como é que vocês falam? Quando vocês falam, tipo assim, há pouco tempo... Agora mesmo. Eu amo que vocês falem isso. Agora mesmo, eu fui ali. Então, assim, tem muita diferença no nosso sotaque. Eu, particularmente, não percebo meu sotaque.
Uberlândia não foi, e a Prefeitura de Uberlândia não foi a sua primeira experiência como assistente social. Não. Você já teve outra experiência, né? Você teve uma experiência que eu a considero muito interessante, assim, muito rica, e até um pouco hostil, que foi a experiência no presídio. Sim. Eu queria que você me contasse como que foi trabalhar no presídio. O que você achou, assim? Meu primeiro campo de trabalho enquanto assistente social foi no sistema prisional. E o presídio, para mim, foi uma escola de humanidade mesmo. Eu iniciei no presídio em janeiro de 2020 e logo em março estourou a pandemia. Então você já percebe que eu fiquei lá num período de pandemia que foi o desafio em dobro. Imagina. O presídio não para, né? Uhum. As pessoas continuam presas. Então eu não parei, eu trabalhei a pandemia inteira. Tiveram muitos casos de Covid na época. Eu fui uma das primeiras pessoas da minha cidade a pegar Covid. Nossa, por causa do ambiente também. Tinham muitas questões, mas foi um desafio muito grande. O presídio, ele pode ser adoecedor. Para o trabalhador, tanto para o profissional administrativo como eu era, para o analista, tanto quanto para o policial penal, e principalmente para as famílias e para os indivíduos privados de liberdade. Mas foi uma experiência que me agregou muita coisa, inclusive alguns remédios psiquiátricos. Ellen, falando de mulher para mulher, né, para as mulheres, quem são essas mulheres que visitam? Porque você trabalhou num presídio masculino. Sim, sim. E quem são as mulheres que visitam esse presídio? O presídio que eu trabalhava era pequeno, né, lá de Januária. Tinha em média 150 presos, né, mas aí você tem a variação, né, de dias. E essas mulheres são mães, são companheiras, são filhas, são irmãs. E são mulheres que estão ali para cuidar, de certa forma, do seu ente que está preso, né? Então, são mulheres que sofrem bastante com essa situação e que são levadas a situações de muito constrangimento, né? De ter que estar num lugar daquela maneira e passar por determinadas questões, como, por exemplo, a revista, né, completa, que na unidade que eu trabalhava, não sei hoje, mas não tinha body scan, que é aquele equipamento que você faz o escaneamento do corpo sem precisar, né, se despir. E tinha também essa questão do quanto a sociedade enxerga a família da pessoa presa, né, como se o erro da pessoa presa fosse o erro da família, como se toda a família é criminalizada. Exatamente, toda a família é marginalizada. É criminalizada. Tem um preconceito, né, muito grande em parte da sociedade sobre isso. Sim. Então são pessoas de histórias difíceis, em sua maioria. Que chegam ali muito fragilizadas e que o serviço social muitas vezes é a porta de entrada. Porque lá no presídio que eu trabalhava, o cadastramento é feito na unidade, né? Nas unidades maiores, não. Existe um... Meu Deus, eu esqueci o nome aqui agora, mas são nas UAS documentos, existe um núcleo. Acho que é NAF. Se eu não me engano, né, gente? Que faz um tempinho que eu saí. E aí, esses núcleos ficam nas UAS... Então, eles não têm acesso direto à assistente social quando eles vão fazer esse cadastro. Sim. Nas unidades menores, como a que eu trabalhava, o cadastramento para visitação é feito com a gente mesmo, né? Do serviço social. E eu tentava sempre, né? Eu sempre tive esse viés muito do acolhimento. Sim. Acolher essas pessoas em suas demandas, porque eu estava ali para trabalhar, para fazer o cadastro. E tentava, de certa forma, amenizar o desconforto, o constrangimento daquelas mulheres de estarem ali naquele momento, né? Deixava elas o mais à vontade possível no meu atendimento. E aí tem mulheres que também começam a se relacionar com homens depois que eles já estão reclusos, que fala? Isso. E privados de liberdade. Privados de liberdade. E isso é uma coisa assim, né, que a gente vê muito em rede social, né, nessas redes de TikToks da vida. E o pessoal até romantiza um pouco. Hoje eu vou visitar o meu preso e mostra como que é a rotina. Sim. E existe mesmo isso, assim, delas começarem a se relacionar depois que o preso já está lá dentro? Eu nunca tive uma situação que eu já vi na rede social de começar, né? Eu acho que porque a gente estava na pandemia, então o jeito de funcionar ali o sistema prisional, ele estava um pouco mudado na época que eu trabalhei. Fiquei 2 anos e 5 meses. Mas eu já fiz cadastramento de pessoas que tinham uma companheira cadastrada e que não queriam mais. Então, aí você descadastra essa e faz de uma outra companheira. Mas esses casos em específico, que eu me lembre, não foram muitos, essas pessoas, elas tinham
uma ligação fora do sistema prisional anterior. Entendi. Mas existe mesmo, assim, a gente vê conversas, os privados de liberdade, eles não precisam cadastrar para mandar cartas, era assim. Então acaba que eles se comunicam muito por cartas e começam a namorar por cartas mesmo. Lá ainda funciona muito essa questão de carta, né? Apesar delas serem vistoriadas, né, antes de sair e quando entram, né? Existe muito essa criação desse relacionamento à moda antiga. E existiam algumas questões que eu já tive que conversar muito com os privados de liberdade, que às vezes eles queriam que o serviço social resolvesse alguma coisa amorosa deles. Eu não sou mediadora de conflito, não. E aí, na época, a gente tava fazendo ligação, porque não tinha visita em um determinado ponto. E aí, eles cadastravam um número de pessoas, como se a gente não fosse ver, né? Tudo lá é muito controlado. E aí, chegavam e queriam, não, esse número não quero falar com fulano, não quero falar com ciclano. E aí, a gente tem que ser muito firme. Olha, fulano, se você quiser que essa outra pessoa, sua amiga, seja, né, a pessoa que você vai ligar, pede ela pra vir aqui cadastrar, porque você já tem uma outra pessoa cadastrada aqui, né? E aí? Aí, depois desiste, né? Porque tem essa questão da infidelidade até então, na pessoa. É incrível, assim, nós falamos de relacionamento no primeiro episódio com a Vanessa, e é incrível, assim, o homem, quando ele quer fazer... Gente, não adianta vigiar. E a gente só adoece com isso, porque um homem privado de liberdade, ele consegue achar um jeito de te trair e de ser infiel. Então, queridos, sinto muito. Não são maioria, muitos assim, prezam muito, como muitos seres humanos, né, óbvio. Prezam muito essa questão da fidelidade, porque essas mulheres, elas de fato, elas mudam a vida delas, a rotina delas pra estar com essas pessoas, né, aos finais de semana. Mas ainda existe, infelizmente, né, queridos? Dona Ellen sabe. Era assim que eles me chamavam. E já aconteceu alguma situação assim que você tenha ficado com medo de estar naquele ambiente? Alguns atendimentos eram um pouco mais difíceis para mim, né? Eu, particularmente, eu não gostava de saber qual era o crime que aquele sujeito estava enquadrado. Porque para mim não fazia diferença no atendimento. Porque essa questão de segurança, ela é muito firme no presídio. Você sempre faz o atendimento com um policial penal na porta, né? Sempre armado com geralmente uma 12, né? Ou qualquer outra arma. Então, assim, essa questão da segurança, realmente lá a gente fica muito segura de fazer o atendimento. Mas eu sentia muita dificuldade quando eu ia atender os criminosos de violência sexual contra crianças e mulheres. E eles eu sabia porque eles ficavam numa cela separada. Então, sempre que vinha alguém dessa determinada cela, eu sabia que tinha a ver com isso ou era um crime muito bárbaro. Então, esse eu tinha dificuldade. Só que tem um contraponto. Eram os indivíduos mais fáceis de lidar. Nesse sentido de postura, né? De acolhimento das regras. Então, eles eram tranquilos no atendimento, mas eu ficava um pouco... Mas o crime era uma coisa que mexia com você. Mexia bastante comigo. Essa questão da violência contra criança e contra mulheres. Era bem difícil. Mas é um ambiente inseguro, no sentido não real da palavra, mas sentimental, sabe? Você tá o tempo inteiro com pessoas armadas, né? Tudo bem, preparadas. Mas não é um ambiente, nossa, festa. Que legal estar aqui. Mas eu tentava, de alguma forma. Eu tinha um colega... Eu tenho, Ricardo. Que ele falava, ih, o barulho da cadeia aumentou, já chegou. Ele é policial lá. Que é careca, se você estiver me vendo. E aí, assim, eu tentava fazer ao máximo aquele lugar ali não ser tão pesado, né? Eu acho que eu consegui, enquanto eu fiquei ali. De fato, eu tive alguns contratempos, nunca que eu me lembre com um privado de liberdade, mas com alguns colegas a gente tem algum contratempo, assim, né? Alguns desconfortos, mas que foram superados até eu sair de lá. Eu acho que eu saí querida, eu espero. Eu levo muita gente no meu coração, tem amigos que ficaram lá, e o sistema prisional foi... um capítulo e tanto na minha vida. Um aprendizado. Muito grande, uma escola. Hoje você já está há 3 anos na educação, como assistente social educacional.
trabalha junto com o Hudson, né? Trabalha em dupla. Sim. E eu fiquei sabendo que vocês estão com um projeto novo. Eu gostaria, Ellen, que você me contasse o que é esse projeto. Primeiro, assim, o que você tem visto nas escolas nesses 3 anos que você está atuando como assistente social? É uma área nova de atuação para nós. Sim. Nós estamos aprendendo mesmo ainda a trabalhar nas escolas com a política de educação. Mas eu queria saber, o que você tem visto nas escolas que te despertou a necessidade desse projeto tão lindo que eu já estou sabendo em primeira mão? Quero que você conte para todo mundo. Então, gente, surgiu o Educantar, que é um Instagram, uma página do Instagram, que a gente vai falar sobre serviço social e psicologia na educação com afeto e encantamento. Né? E aí pode ser encantar, pode ser de cantar, porque eu canto, o Hudson também, mas não isso. Surgiu da necessidade que a gente tem encontrado nas escolas de humanização, né? Parece que em algum momento se perdeu esse lugar. Porque, de fato, o papel principal da escola, o objetivo principal dela é conhecimento, né? O conhecimento técnico, o conhecimento escolar, né? A alfabetização, a leitura, o acolhimento de competências e habilidades para a vida, né? O ensino das ciências. Mas nós lidamos com seres humanos. Então, não todas as escolas, nem todas as pessoas, mas a gente percebe que, às vezes, falta um pouco de escuta antes da técnica, né? Tanto para os profissionais da escola, quanto para famílias e para a gestão. Então, a gente decidiu criar o Educantar para a gente falar um pouco desse nosso olhar. A gente tenta trabalhar em todas as nossas 8 escolas com muito acolhimento, com muita escuta, com muito afeto, sem deixar de pontuar aquilo que preconizam as legislações, sem deixar de estabelecer os limites, né, da nossa atuação, os limites da atuação dos profissionais da escola, mas é de trazer o profissional para ele mesmo, para ele conseguir ser melhor. Então, o objetivo do Educantar é isso, é fomentar a humanidade nos sujeitos que ocupam a escola, porque nós estamos lidando com pessoinhas, né? Crianças e adolescentes são pessoas, e aí muitas vezes a gente os enxerga como coisa, né? Mas não, que tem sentimentos, que tem anseios, desejos. Eu falei disso recente, assim, que quando eu era criança, ai da gente que tivesse voz para alguma coisa. E eu tô falando não mal dos meus pais, mas de uma sociedade mesmo que não via a criança como um ser humano, né? Que via a criança como que não pode interferir um adulto. Então, a gente não tinha muitos direitos, a gente não tinha sentimentos, né? E não tinha voz mesmo. Sim. E isso tem mudado, e que bom que tem mudado, porque a gente tá evoluindo enquanto sociedade mesmo. E que bom que vocês estão na educação para trazer esse novo olhar de encantamento. Eu fico muito feliz mesmo. Eu espero e vida que vocês longa gostem. do cantar. Obrigada. Mais das muitas invenções da minha cabecinha. E da de Hudson também, que é um turbilhão. Mas a gente tá muito animada e a gente espera que dê muito certo. Eu tenho certeza, já deu. Você se considera uma pessoa resiliente? Recentemente, eu vi um estudo que falava, ele é até um estudo americano, não é brasileiro, e por muito tempo os cientistas eles não acreditavam que as emoções boas nos trariam algo bom, assim, algum aprendizado, alguma evolução. Igual a gente sabe que o medo e a raiva são importantes para a nossa própria sobrevivência. Mas eles não entendiam as emoções positivas como algo que também pudessem nos evoluir. E um dos pontos que tem nesse estudo, que fala da importância das emoções boas, é que elas vão sendo tipo uma bateria, a gente vai acumulando para viver algo que não é tão legal, passar por algum sofrimento, por alguma situação, e vai nos tornando resiliente mesmo. Você se considera, Ellen, uma pessoa resiliente? Eu nunca tinha pensado em ser uma pessoa resiliente até ser obrigada a pensar sobre isso. E olhando a minha trajetória, eu me considero uma pessoa resiliente, né? Uma pessoa que tem conseguido transformar alguns desafios, algumas dores em força, em motor para continuar. Então, esse estudo faz muito sentido para mim, porque, de fato,
eu tive muitas coisas difíceis na vida, mas eu tive muito mais coisas boas. E que, por ironia, vieram também de pessoas que fizeram ou que tiveram participação nos meus momentos ruins. Sim. Então, eu me considero uma pessoa resiliente. Eu acredito que estar aqui pode ser prova disso, né? Eu passei pela perda do meu pai há 8 meses, né? Muito recente. E foi muito abruptamente, né? Pra quem não sabe e que me conhece, ele faleceu de um infarto fulminante aos 54 anos. E aquilo me pegou de surpresa, assim, né? Claro, obviamente. E meu pai era uma referência. Eu falava que ele era meu amor e meu ódio. Porque nós dois éramos muito parecidos, muito E parecidos. aí tinham muito conflitos. E aí a gente tinha muito conflito. Mas olhando pra trajetória e pensando nesse estudo, a gente tinha muito mais coisa legal, né? Eu olho pro meu pai hoje e eu vejo que muito dele ficou aqui. Então eu busco nesse lugar, nessa coisa dele que eu inspirava, nessa coisa boa, me movimentar pra continuar. E não só a perda dele. Qual que era o nome dele? Tarciso. Tarciso. Tarciso do Brejo. Mais conhecido como Tarciso do Brejo, Tarciso da ambulância, Tarciso do lixo. Ele era motorista, né? Meu pai era motorista, meu pai foi motorista de ônibus, meu pai foi motorista de ambulância, de carro do lixo. Meu pai já foi candidato a vereador. Quem lembra, era assim, era a slogan dele, na época ele trabalhava no caminhão do lixo. Meu pai era uma figura. Tarciso do lixo, com ele não tem sujeira. E meu pai era assim, um acontecimento. E eu acho que eu continuar me movimentando vem dele, sabe? Eu continuar seguindo, eu ter forças pra eu continuar sem ele, de eu construir uma outra vida. E não digo pra você que não dói, que é fácil, que todos os dias é uma luta comigo mesma e com o que eu sinto. Mas eu acredito que eu só estou continuando porque eu sei que a gente foi muito bom junto. E eu preciso continuar. E o que mais tem te ajudado a superar esse luto, Ellen? Essa perda tão repentina? Eu não digo superar, né? Não dá pra superar a morte de alguém que você ama. E assim, pra que superar? Né? Superar uma pessoa que você ama, né? Acho que a gente tem que superar coisas que a gente não gosta. Eu não gosto da morte dele, mas eu gostava muito da vida dele. Então, o que me movimenta é continuar por ele. Porque eu vou também, uma hora dessa aí. E você tem buscado outros tipos de ajuda? Sim, hoje eu busco, né? Eu já faço terapia com psicóloga há muito tempo, bem antes disso. Mas eu busco, né, estar um pouco mais espiritualizada. Quando meu pai faleceu, assim, minha fé desabou. Hoje eu tento buscar estar mais espiritualizada, tento me exercitar, tento estar próximo de pessoas que eu gosto. Eu falo que a morte do meu pai, ela derrubou muitas certezas. Hoje eu enxergo algumas pessoas que eu enxergava antes de uma forma como outra completamente diferente. Então eu busco também na terapia, eu busco na igreja, né? Eu canto na igreja, eu sou católica, eu canto na igreja. Eu busco no trabalho, na minha criatividade, nas pessoas, porque eu amo gente. Loucura, mas eu gosto muito de gente. Meu Deus. E aí, né, por incrível que pareça, eu já estava em acompanhamento para uma ansiedade. E aí hoje eu faço acompanhamento psiquiátrico também. Então hoje são todas essas vertentes que me ajudam a ficar em pé. Ellen, e no início você falou que você sempre se sentiu muito diferente. E hoje, como eu te conheço, eu já sei, mas eu quero que você conte, por favor, como que foi, né, o porquê você iniciou o seu tratamento psiquiátrico e o que você descobriu depois que iniciou esse tratamento, porque e afetou toda, né, a sua trajetória de vida e eu queria te ouvir em relação a isso. O que te fez buscar esse atendimento? Eu sempre fui muito ansiosa. Inclusive, isso me gerou problemas com a comida desde sempre. Desde criança, minha mãe lutava comigo por causa da ansiedade. Então, eu comia muito. Eu sempre fui gordinha. Sempre gostei de comer. E muito ansiosa. E aí, quando eu mudei pra Uberlândia, eu acho que devido à mudança, né? Eu estar muito longe da minha família. Eu morava longe, mas não tanto. Eu ter ido morar junto com o meu, então, namorado, que é hoje meu esposo.
muitas mudanças repentinas, a carga de estresse de trabalho, eu dei uma sucumbida. E a minha psicóloga, maravilhosa, me falou: Ellen, parece que a gente tá tentando apagar um fogo com uma mangueira muito pequenininha. Eu acho que você precisa procurar um atendimento psiquiátrico. E isso já havia sido falado uma outra psicóloga minha há anos atrás, e eu nunca tinha ido, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Trabalhei na saúde. O que eu falava com os pacientes de saúde? Então, vai lá, procura, né, um psiquiatra. Não precisa ter preconceito. Não precisa ter preconceito com medicação. E eu super preconceituosa. Eu falei, mas eu não quero tomar remédio, eu não quero, Tem eu me aquela, recuso. né, assim, aquele entendimento popular que Sim, psiquiatra é pra doido, que eu não sou doida. E eu não sou doida, e relutando. E eu criticava muito as pessoas quando pensavam assim, quando chegou em mim, né? Até que ela conseguiu que eu fosse. Eu fui na psiquiatra porque eu tava muito ansiosa, assim, extremamente. Eu engordei 18 quilos, né? Tô num processo de emagrecimento, mas engordei 18 quilos e não só isso, eu tava muito mal mesmo. Num processo muito difícil, muito difícil. E como eu sou uma pessoa muito expansiva e alegre, pouquíssimas pessoas sabiam de fato o que eu tava sentindo, o que eu percebia, porque eu sempre fiz muita questão de mascarar isso. Só que teve um momento que não deu mais. E aí eu cheguei lá na médica e aí a gente conversando e ela falou: Ellen, eu gostaria que você fizesse alguns testes e tal. E aí eu fiz os testes e deu muito alto pro TDAH, né? Aí eu falo com um primo meu: fulano, eu dei diagnóstico de TDAH. E ele: você foi no médico, precisava ter ido não, eu te falo. Todo mundo já sabe. Mas é aquele negócio de ficar banalizado, né? Uhum. Que a gente fica, tudo tem TDAH. E não é isso. Inclusive, você sabe, né, que eu tenho uma postura muito rígida em relação ao diagnóstico, mas não tive como. E aí eu descobri que eu sou uma pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí, quando eu fui buscar entender um pouco melhor, eu entendi por que eu era esquisita. E não só por isso, né? Tem muito da minha personalidade, da minha cultura, dos meus relacionamentos familiares. Mas tem também esse transtornozinho aí. Eu também sempre passei por essas situações de me sentir muito diferente dos outros, de não me encaixar. E eu fiz também recentemente uma avaliação neuropsicológica que também deu alto para TDAH, mas deu outras coisas além disso, né? O neuro apontou para uma depressão, para uma ansiedade também, e que pode até ser fruto desse TDAH não tratado, né? Que vai afetando a gente e que vai tomando outras caras. O que mudou para você, Ellen, depois que você teve esse diagnóstico, que você passou a entender, a se entender, que eu acredito, e depois que você também já começou a se medicar? É exatamente isso, né? A médica, a hipótese dela foi exatamente essa. Ellen, sua ansiedade, ela deriva do seu contexto, né? De trabalho, familiar, mas ela deriva muito do seu TDAH, né? Dessa sua necessidade de movimento demasiado, né? Não que isso seja ruim. Mas o que muda pra mim depois do diagnóstico? Eu passo a me olhar com mais respeito. Porque é um sentimento que perpassa a minha vida sempre, é um de culpa, sabe? Nossa, falei demais, a questão da impulsividade. Hoje eu consigo ser muito menos impulsiva, eu ainda sou muito impulsiva. Mas essa questão de olhar para o transtorno, não como uma muleta, mas como uma potência. De eu descobrir como superar. Isso eu quero superar. Como superar isso? A gente sabe que é um transtorno que não tem cura, né? A gente tem o tratamento, a gente vai trabalhando isso. Mas aí, o que muda é que eu passo a me olhar com mais clareza, né? Não me enxergar como uma pessoa anormal. Muito pelo contrário, né? Às vezes as pessoas, nossa, o diagnóstico. Não, eu não me enxergo como uma pessoa anormal. Eu acho que eu nasci com o cérebro um pouco diferente, por isso determinadas coisas pra mim são mais difíceis e algumas mais fáceis. Outras mais fáceis. Então é isso, assim. E a medicação, ela melhora muito. Ela não faz milagre, tá, gente? Não adianta você tomar. Se você não tiver TDAH, não toma. Não vai fazer efeito. Inclusive, a gente não sabe quais os efeitos a longo prazo dessas medicações. Mas o medicamento, ele me ajuda muito a ser útil.
Porque eu tenho muitas ideias. Eu sou muito ligadona. Muito criativa. Mas eu não consigo... eu pego no tranco. Tipo assim, eu não consigo colocar em prática muitas vezes. Eu até consigo, mas não levo adiante. Então, eu inicio muitas coisas, mas... Ai, que desânimo. E não é porque eu não gosto, né? Mas estar nesse lugar de ser cuidada, de ter acesso à terapia, à medicação, tem me ajudado bastante. Eu agradeço muito de ter ido antes desse luto que eu estou vivendo, sabe? Porque talvez se eu não tivesse no processo terapêutico para o TDAH e para ansiedade, eu estaria muito pior. Não estou bem, né? Eu lido... Tá muito recente. Isso, eu lido com isso de um jeito melhor. Mas eu não estou bem e provavelmente talvez nunca fique, né? Com a falta do meu pai. Mas estar nesse processo sendo acompanhada é muito gratificante e é muito bom, sabe? Eu gostaria que todas as pessoas, e não só que tenham algum transtorno ou que identifiquem, mas tivessem acesso ao cuidado em saúde mental. Porque ele é tão essencial quanto um cuidado com saúde bucal, com a saúde física. Então, eu acho que é isso. Estar em um lugar que eu posso, né, fazer uso dessas terapias e desse acompanhamento me faz um pouco melhor. Eu acho que é um sonho mesmo, né? Que as pessoas pudessem ter acesso de uma saúde mental, assim, de qualidade. Porque realmente faz muita diferença para a população em geral. Nós somos cheios de traumas, né? Sim. E se a gente não cura, a gente machuca os outros e vai virando um ciclo que nunca vai se encerrar, porque a gente não cuidou daquilo que estava ferindo a gente. Exatamente. E hoje, depois de perder seu pai, Ellen, você tem algum medo? Perder minha mãe. Perder sua mãe. Não sei quem vai primeiro, né? Mas é uma coisa engraçada, né? Antes de meu pai falecer, eu tinha medo de morrer. Pavor. Hoje eu não tenho mais. Só que também eu penso no quanto que poderia ser doloroso pra ela perder uma filha, um filho. Então, eu tenho muito medo de perder minha mãe. Mas eu acho que eu tenho mais medo dela me perder também. A morte é uma certeza que todos nós temos, né? E que a gente viva, né? Todos os dias que a gente tá aqui, não só sobreviva. Porque Sim. a morte vai chegar pra todo mundo. Sim. É muito estranho afirmar isso, mas é uma certeza. Então, que a gente possa viver intensamente todos os dias, todos os minutos que a gente tá aqui. Eu tenho trabalhado muito isso, porque quando eu fui pra terapia, inclusive, eu fui porque eu tinha um foco muito grande na morte. Na minha cabeça, alguém ia morrer muito próximo de mim ou eu ia morrer. Quando meu pai morreu, parece que, assim, materializou o que minha cabeça imaginava. Tipo assim, Ellen, morreu, e aí? É como se você se preparasse para esse sofrimento antes. Porque eu quero controlar. E aí, quando meu pai faleceu, eu falei, cara, eu não tenho controle exatamente sobre nada. E eu tenho tentado levar minha vida nesse lugar. De que, assim, não tenho controle. Eu tenho controle sobre o agora, sobre o que eu tô fazendo agora. Não quero atropelar mais as coisas, mas eu também não quero me preocupar tanto. É uma dificuldade, porque você fala do diagnóstico de TDAH, mas eu também tenho diagnóstico de TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizado. E é uma questão que já é muito difícil pra mim. Imagina depois de um trauma como esse. Mas eu tenho tentado levar esse medo por um lugar de viver mais, de viver melhor. Eu vejo menos a minha família do que eu gostaria, porque é muito longe, é caro, né? Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia lá todo mês. Mas eu não consigo. Mas todo tempo que eu estou com ele, eu tento estar 100% com eles, porque depois que meu pai faleceu, e não só depois que meu pai faleceu, mas eu sempre tive muito forte, que é o agora, amanhã não existe. E aí o próximo pode ser eu, o próximo pode ser meu esposo, o próximo pode ser minha mãe. Então, todo momento eu tento estar 100%. Mas o medo, ele ainda tá ali. E eu tenho medo de avião também. Eu acho que eu também tenho, assim, é um transporte super maravilhoso, rápido, né? Eu viajei recente pra Bahia de carro, é um sofrimento, gente, é muito longe. De avião eu chegaria em 1h30. Eu tenho muito Mas a gente não consegue entender, né? Como que o negócio tá lá, uma de repente, e a gente real. Muita sabedoria mesmo que Deus deu pro ser humano pra construir uma aeronave. Sim. Ellen, você é casada hoje, né, com o Alex.
o seu panda. Você Meu chama ele de pandinha. É. E eu acho que você fala uma coisa muito engraçada. Você fala, Alex é um ser humano em extinção. Ele é. E até peço licença pra ele, pra gente falar sobre isso. Hoje muito você tímido. está num relacionamento feliz. Que bom, né, que Graças você a encontrou o Deus. Alex. Mas você passou também por relacionamentos não tão legais. Sim. E eu queria que você contasse uma situação que você viveu num relacionamento, para que outras mulheres possam também se identificar, porque a gente passa por muitas situações não tão agradáveis, né? Até encontrar uma pessoa que nos valorize, que nos complete, que nos transborde. Sim, sim. E aí eu queria que você contasse pra mim. Eu passei por algumas situações, né? Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Então, eu me colocava em situações de relacionamentos que eles me faziam me sentir ainda pior, porque eu sempre estava atrás das pessoas. Eu nunca esperava que elas viessem até mim. Então, assim, eu sempre lutava muito pelas pessoas. E até que eu tive alguns relacionamentos conflituosos, mas teve um específico que me fez cair, acordar, assim, e falar, cara, e aí? E tinha um vai e vem nessa história. Nesse meio tempo eu namorei, a pessoa namorou, e aí em um determinado momento a gente estava os dois solteiros. E eu falei, opa, agora ele me escolhe. E aí aconteceu exatamente o contrário, né? Eu não vou falar os pormenores, né? Porque, enfim, não faz sentido, a Alex sabe de toda essa história. Mas em um dado momento, ele não me escolhe, né? Ele me chama pra conversar, pra desabafar sobre a ex e me usa, né? Assim, usa da minha boa fé, da minha amizade. E aí, a partir daquele momento, uma amiga... Aí a gente foi, né? Eu fui lá, conversei e tal, fui embora. E aí, no outro dia, tinha um aniversário de uma amiga minha. E chegou lá, eu contei pras meninas, eu fui lá, falando de tal e tudo. Agora vai, né? Acho que agora vai dar certo, a gente tá solteiro. E aí ela falou bem assim, quantas vezes ele ficou solteiro e quantas vezes ele escolheu você? E assim, eu já tinha escutado isso em muitos momentos, só que eu acho que eu não tinha me atinado a isso. Nesse tempo eu tava fazendo terapia, né? Tava me cuidando bastante, eu pedalava, eu tinha uma rotina de exercício, eu tava bem comigo mesma. Foi só uma recaída doida. E aí eu falei, realmente, quantas vezes ele me escolheu? Agora eu não quero mais. E aí, a partir daquele momento, eu decidi que eu não queria mais ninguém. Eu não queria mais ninguém. Eu queria viver a minha vida solteira, livre, leve, linda, maravilhosa. E aí fui curtir, fui dançar, fui sair, fiquei com pessoas aleatórias, porque eu queria me divertir. Até aparecer Alexander, que mudou essa minha solteirice. E nesse meio tempo também tem uma questão que eu falei com Deus. Eu falei, Deus, olha, né? Eu sei que você tem muita guerra aí pra você cuidar, muita coisa muito mais importante do que meus relacionamentos amorosos. Mas se o senhor puder dar uma mãozinha aí, eu queria uma pessoa legal, né? Que não seja tão... E aí, 6 meses depois que eu tomei essa decisão, que eu acabei, cortei todos os vínculos, não é uma pessoa que eu tenho raiva, que eu tenho ódio, muito pelo contrário, uma pessoa que eu até tenho um carinho, né? Mas rompi os vínculos amorosos com essa pessoa e reencontrei a Alexander, que eu tinha conhecido há 5 anos atrás. Eu conheci ele 5 anos antes da gente começar a ficar. E aí, por acaso, a gente voltou a conversar e 6 meses depois... a gente tava namorando e aí 2 meses depois de namorar, a gente tava morando junto. E a solteirice E a acabou. gente fala muito em transbordar, mas vocês também se completam de uma maneira tão linda, assim, quem vive ao redor vê, porque ele é completamente diferente de você, assim, você é toda expansiva e conversa, e ele é mais tímido também, mas não deixa de ser tão... importante a forma que ele é, né? Ele tem um olhar também muito humano, assim, para as pessoas. Ele é muito extrovertido. Introvertido. Tá. Extrovertido com as pessoas que tem confiança. Entendi. Mas ele é muito... qual é a palavra que eu ia usar? Simpático. Né? Ele é muito tímido. Mas muito com simpático. Pessoas que ele não conhece, mas ele é muito simpático. Ele ama criança, ele ama animais. E realmente a gente é
bem oposto. Outro dia eu tava falando com ele, falei, amor do céu, que loucura é essa aqui? Mas exatamente por isso que dá certo, sabe? Minha família vai rir dessa parte aqui, mas eu falava que eu queria um tio Cunha, que tio Cunha é o marido da minha tia, que eu amo muito. E tio Cunha é muito tranquilo, minha tia sou eu. E aí Deus escutou a minha prece e me deu um tio Cunha. Você se espelhou nele, então. Espelhei. Tio Cunha é a esposa de Maria Luísa, minha tia maravilhosa. E aí é isso, assim, Alexandre é a paz, é a calmaria, eu sou o furacãozão, e aí eu venho e ele fala, amor, esses cabelos brancos aqui é tudo você que me deu. Mas eu tinha muito receio das pessoas não me aceitarem desse jeito, porque já aconteceu. E aí ele veio e aceitou, é isso aí que eu sou, é isso aí que eu sou, e eu aceito ele. Confesso que eu sou bem chata de vez em quando, porque eu sou muito acelerada e ele já é muito paciente. Aí eu brigo com ele, depois eu volto e falei, oh meu Deus, esse homem me aguenta, coitado, eu tenho que aguentar essa paciência dele. Vai pro céu de elevador. Quem vê Alexandre, dá um abraço. Peraí, também não é assim não. Mas assim, Alex é uma pessoa maravilhosa, né? É uma pessoa que, de fato, eu pedi pra Deus, né? Vai sair meme aí, meu presentinho de Deus. Não, mas de fato, nós temos nossas sombras, ele e eu, mas a gente tem feito dar certo. Eu falo com ele que é uma escolha diária. Eu escolho ele todos os dias e ele me escolhe todos os dias. Que coisa boa. É isso. A gente tem criado uma família curada. Nós dois somos uma família já, nós temos nossa gatinha, ainda não temos filhos. Isso fica para um outro momento. Mas a gente tá criando uma família curada. A gente tem muito diálogo, a gente não deixa para depois o que a gente tem que falar. Eu sou muito transparente, ele também. Eu sei do passado dele inteiro, ele sabe dos meus podres, tudo. Porque a gente quer ser transparente, a gente quer ser de verdade, sabe? Isso é uma coisa muito importante na relação, a transparência, porque isso leva à confiança. E confiança é a base da relação, né? Exatamente. Ellen, assim, eu acredito que o Panda... Hoje eu tô falando muito assim, mas... eu acredito que o Panda, ele tem muita sorte de te ter. E quem não teve essa percepção do quão maravilhosa você é, foi que perdeu, realmente. E falam por aí que a gente é o reflexo das pessoas que a gente convive, né? Então, assim, se eu puder ser um pouquinho do seu reflexo, eu vou ficar muito feliz. E de verdade, você é uma pessoa que eu admiro muito, que eu sou fã mesmo. E a gente tem que ser fã dos nossos amigos mesmo. E aquela história de que a gente se apaixona pelos nossos amigos é muito real. Porque se eu não te admirar, o que eu tô fazendo próximo a você? Eu tô no lugar errado. Então, sim, eu sou muito apaixonada pelas minhas amigas. Eu tenho amigas incríveis e você é uma delas. Eu quero te agradecer por esse bate-papo, por ter aceitado estar aqui hoje. E que venham muito sucesso para os seus novos projetos, para os projetos que já existem, sim, né? Para o Criar Com. Muito sucesso para Criar Com, que já é um parceiro nosso. Obrigada por acreditar no MinaCast. Eu tô tentando. Muito obrigada por acreditar nesse projeto e por se disponibilizar a vir aqui contar uma história tão linda igual a sua. Muito obrigada. Obrigada, cara. Desculpa falar tanto. Pode chorar. Muito. Mas só quero deixar registrado que eu também te admiro muito. E o que eu mais admiro em você é a sua transparência. É o quanto você se permite ser vulnerável. E eu me conecto às pessoas de verdade. Eu gosto de pessoas que são o que são. Que é o que eu tento ser, o que eu sou. Obrigada também. Obrigada. Por me permitir ser quem eu sou perto de você e por acreditar em mim. Amo você. Também te amo. Você é um presente dessa dona véia. E muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente até esse momento. Termina agora o nosso segundo episódio, mas em breve teremos mais. Um grande beijo e até logo.